Aquela terça-feira, 11 de setembro, era um final glorioso de verão, dia ensolarado, mas eu estava meio sombrio, junto com o Lucas Mendes, o meu chefe, meu comparsa no Manhattan Connection, a gente começando a nossa reunião de pauta no café, no 16º andar do prédio da Reuters, em Times Square, onde então funcionava a TBN, a produtora do Manhattan Connection. Difícil bolar uma pauta, logo cedinho, mas a gente sentiu uma agitação ali no café, cheio de jornalistas, produtores da Reuters, e a gente desceu para a redação, no quarto andar, e todo mundo já assistindo televisão, e nós soubemos do primeiro avião que havia atingido uma das torres do World Trade Center. Aí, rapidamente, a gente começou a sentir o tamanho do estrago, o evento histórico estava em curso. Eu tinha que agir rapidamente, porque logo depois a gente sentiu que os telefones já não funcionavam de forma funcional, não dava para conversar pelo telefone. Aí tomei uma decisão que foi correta. Eu estava de carro aquele dia e eu decidi correr para casa. Eu moro no subúrbio de Nova York, porque eu ia ter mais informação. Eu já sentia aquela fumaceira na cidade, agitação para todos os lados, e eu consegui sair pela ponte George Washington, da ilha de Manhattan, um pouco antes que as pontes, os túneis foram fechados em Nova York. A Manhattan estava bloqueada. Bem, cheguei em casa, na secretária eletrônica lá de casa, já havia um monte de mensagem de quem? Zé Carlos Pereira, o nosso chefão da Jovem Pan, assim, cobrando para que entrasse no ar. Isso era mais ou menos 10 da manhã. A partir daí foi ininterrupto. Eu passei horas e mais horas na rádio, cobrindo, catando informação. Eu tenho uma história engraçada, eu tenho um caso muito raro de diabetes, chama diabetes insípidos, e eu preciso beber água e urinar sem parar. Aí foi um sufoco. Sem entrar em detalhes, eu achei que a melhor solução para o meu caso era trazer um balde, que eu deixei debaixo da minha escrivania, enquanto eu cobria um evento histórico, um negócio prosaico, meio bizarro, mas essa é a vida de jornalista. E acho que importante em termos jornalísticos, era um dia de muita informação, muito rumor, muita tensão. Você não sabia o que estava acontecendo. Era o início da Terceira Guerra Mundial, era o início de um ataque em larga escala nas maiores cidades do Ocidente. E eu aprendi uma coisa com a Jovem Pan. Você tem que ser muito ágil na informação, mas também muito preciso. É melhor esperar um pouco e não errar. Então, eu tentava dissipar a onda de rumores que cercava aquele acontecimento, primeiro em Nova York, depois no Pentágono, também atingido, e o quarto avião que caiu na Pensilvânia, e pintava rumor de tudo quanto é lado, e o pessoal, os âncoras da rádio, um pouco preocupados, estou ouvindo isso, estou ouvindo aquilo. Eu falei, calma, pessoal, nós temos que ter informações exatas, e meu trabalho aqui, do meu posto privilegiado, é transmitir o que eu sei, o que está acontecendo, tentando dar um pouco de contexto sobre o que se trata, né? Eu fazia o possível para dar um pouco de contexto. Eu acho que eu cumpri minha tarefa naquele dia, e eu tenho 40 anos de jornalismo, eu considero a minha cobertura naquele 11 de setembro para a Jovem Pan realmente um marco profissional na minha vida. Eu estava muito emocionado, muito tenso com o que acontecia, mas eu consegui manter o sangue frio e exercer meu trabalho jornalístico. Então, é o chamado dia inesquecível na minha vida de jornalista e na minha vida de cidadão. Sabe? Muita gente fala, eu me lembro do dia em que John Kennedy foi assassinado. Isso é uma outra geração. Para a minha geração, nunca vou me esquecer no dia em que aqueles aviões derrubaram as Torres Gêmeas em Nova York.